Minha mãe, de tanto insistir, uma vez eu falei assim, eu vou fazer uma surpresa para ela. Esperei minha mãe sair, né, para ir para a igreja, eu fui atrás dela. Escuta isso, meu irmão. Parece coisa de doido, né? E eu fui seguindo ela pegou uma van na frente, na época era muita van, e eu peguei na de trás. Eu falei, pô, a de trás não pode passar da frente, senão não vou saber onde que ela solta. E ela foi, atravessamos pro lado de Uaíba, do Benjamin do Monte, e ela soltou ali, mais ou menos era Cosmo, e eu soltei atrás dela, né? Ela entrou na igreja, sentou lá na frente, e eu sentei no penúltimo banco, né? E fiquei lá atrás. E eu me lembro que o culto começou a rolar, e tinha pouca gente, e o povo não sabia quem eu era, né? Uns irmãos que estavam na portaria falou comigo, e o culto foi rolando, minha mãe na frente, e no meio daquele culto, o pastor, né? A gente, quem não conhece, ele começou a falar umas línguas enroladas. Eu olhar para aquilo, eu falei, a gente que não entende, o que é isso que esse homem está falando? Né? Olhei para aquilo, ele falando umas línguas estranhas, de olho fechado. Eu falei, pô, esse pastor pensando comigo, né? Debochado, esse pastor tá doido. Né? E eu me lembro que ele, de olho fechado, começou a falar umas coisas para as pessoas, entregar algo da vida das pessoas. E eu tinha uma coisa comigo, irmão, que eu ia muito, às vezes, afrontar as pessoas nas igrejas. Eu me lembro que eu era convidado por algumas igrejas e, às vezes, quando as pessoas me convidavam, eu ia muito para afrontar. Eu fui convidado para ir em várias denominações, Universal, Batista, Congregacional, e eu ia para os cultos e eu olhava na cara dos pastores, ficava olhando. Ué, se é Deus mesmo na vida dele, eu quero ver ele entregar alguma coisa para mim. Fala comigo. E ficava olhando dentro do olho e ninguém me entregava nada. Então eu falava, isso é tudo história da carochinha. Nesse dia, quando eu entrei, esse pastor estava falando, né? Eu falei, ih, outro doido, né? E eles dando glória a Deus, aleluia, alto. E eu falei, poxa, Deus não é surdo. Eu falava, né? Deus não é surdo. E eu me lembro que aquele homem começou a falar, entregar algumas coisas para as pessoas. Aí eu falei para Deus, Deus, se tu é Deus mesmo, que os outros estão dizendo, que esse homem está dizendo, que tu revela, fala, eu queria ver tu falar comigo. Fala comigo aqui, revela a minha vida, aí eu vou acreditar que tu é Deus. E eu falei para ele assim, mas tem um porém. Eu quero falar aquilo que aquele homem está falando e eu quero sentir na minha pele o que ele está sentindo lá, o que eles estão falando, porque eu não sinto nada. Meu irmão, eu acho que papai deve ter olhado lá do céu e falou assim, não é de Deus, mas de mim. Deve ter olhado assim, é ordinário, tu quer? Então tá bom. Eu me lembro que aquele homem estava longe, eu estava no penúltimo banco, irmão. Ele abriu, ele de olhos fechados, ele falou assim, filho meu, eis que o teu pedido chegou à sala do meu trono. Eis que estou te tocando do alto da cabeça à planta dos teus pés, para que você saiba que sou eu, Deus, falando contigo. Olha, amiga, quando ele falou, naquele momento eu me arrepiei todo e fiquei me olhando, né? Aí tu que não conhece, aí eu não vou mentir pra vocês, do debochado ficou com medo. Fiquei um pouquinho de medo, eu me arrepiei todo, aí fiquei olhando porque ele tava de olhos fechados, ele não tava me olhando. Ele falou assim, aí eu fiquei olhando e falei na minha mente, será que é comigo? Aí ele foi e falou, é contigo mesmo que eu tô falando. Aí eu falei assim, aí eu já fiquei com medo. Aí ele, é contigo mesmo. E para que tu saiba que sou eu, Deus, falando contigo. É você mesmo, filho meu, no penúltimo banco, na ponta do banco, não queria tu sentir o meu espírito, então sinta! Aquele homem deu aquele grito. Irmãos, eu subia, eu descia, eu tentava controlar o meu corpo, eu não conseguia, Adriana. Eu me arrepiei todo, eu chorava, eu pulava, eu rodava, eu não conseguia controlar o meu corpo. E foi quando minha mãe, até então eu estava de olho fechado, e naquele momento eu fui batizado com o Espírito Santo, sem ser crente, e eu falava e eu queria travar minha boca não mexia, e sem eu querer eu fiquei um pouco assustado, com medo daquilo. Só que quando eu voltei em si, que eu abri os olhos, estava a igreja toda me olhando, minha mãe chorando, e eu saí dali até então sem entender o que estava acontecendo. E para mexer mais comigo, eu me lembro que eu vim depois no ônibus com minha mãe. Irmãos, eu sem querer vinha assim na minha mente. Eu ficava
eu dentro do ônibus, aquele que zombava, eu dentro do ônibus, mãe, que é isso? Ela é o Espírito Santo de Deus. Eu já fiquei com medo, né? Ela é o Espírito Santo de Deus, fica tranquila. Aí eu ficava dentro do ônibus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas eu não conseguia, eu não queria fazer aquilo. Mas aí eu falava, glória a Deus. O pessoal me olhava, eu botava a mão na boca. E foi daí que eu comecei a caminhar.